da PGE não é 2019, é 2020. Está registrado a correção. Erro material corrigido. Senhores julgadores, nós finalizamos a rodada dos votos alternados e computamos 6 votos pelo recebimento da denúncia em relação ao governador do Estado e 4 votos pelo não recebimento. Computamos 5 votos pelo recebimento da denúncia em relação à vice-governadora e 5 votos pelo não recebimento. Segundo a lei de regência, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento vota apenas no caso de empate, que hoje se resume ao recebimento ou não da imputação, nesse caso, que eu relatei, que é feita, então, como nós todos vimos, à senhora vice-governadora do Estado. O voto do presidente, portanto, é a síntese da pluralidade do tribunal que aprecia o pedido de impedimento e, em essência, reflete a complexidade do tribunal misto, que, ao congregar membros do Poder Legislativo e do Judiciário, não apaga a reminiscência política do pedido de impeachment. Em respeito a vossas excelências e à sociedade catarinense que nos ouve e assiste até esse momento, eu farei um extrato do voto que, posteriormente, será disponibilizado nos autos, em sua integralidade. Farei. Os que me antecederam bem observam que a memória histórica revela que a verba em questão vinha sendo paga até meados de 2019. Eu não vou entrar em detalhes, porque todos os detalhes aqui já foram bem esmiuçados. E essa verba, que vinha sendo paga até meados de 2019, foi descontinuada no início da gestão do Executivo num pacote de medidas, à época, bastante divulgado pela imprensa catarinense. Esse contingenciamento, então, motivou o pedido pela APROESC de cumprimento de decisões judiciais que, em tese, reconheceriam o direito à equiparação remuneratória com base nos artigos 26 e 196 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Durante o pedido de cumprimento, porém, a APROESC ensaiou administrativamente a implementação do pagamento suprimido e veio todo aquele histórico que todos já se referiram aqui de uma maneira muito objetiva e bem detalhada. A ilicitude do pagamento ainda é objeto de controvérsia. Por ora, permanecem infensas as premissas que orientaram o deferimento administrativo do pedido de pagamento e, principalmente, sinalizaram antes disso a possibilidade de cumprimento forçado do acórdão que assegura o direito à categoria. Esse cenário de incertezas sobre a eventual ilegalidade ou legalidade do pagamento da verba de equivalência explica, em boa medida, a cadeia de acontecimentos que se seguiram. À época do arquivamento do pedido original de impeachment, afirmou-se até a sua inaptidão, como bem lembraram muitos. Naturalmente, não houve modificação do panorama inicial, porque, afinal, falava-se de fatos já consolidados. O que deu substância à reapresentação do pedido foi, primeiro, a reforma da decisão que autorizava o pagamento da verba no período em que foi suprimida, ou seja, a partir de janeiro de 2019. E, sobretudo, o parecer lançado pelo TSE, Tribunal de Contas do Estado, em maio deste ano, robustecendo os indícios de ilegalidade. O parecer lançado pelo TSE em maio deste ano.
Na essência, não houve inovação no estado de coisas. O fato em si é o mesmo que animara o pedido inicial. O que se fez, e daí certa interpretação de que houvesse alguma inovação, foi incrementar a qualificação das condutas dos representados, sem que isso inspirasse por si nova compreensão da acusação. O que sobra relevar nesse momento é que o arranjo a que se chega ao fim desse julgamento é o seguinte: o representado ordenador primário da despesa e responsável pela chefia do Executivo, ao tempo em que o pagamento era questionado, tomou forma e será responsabilizado. Ou será, no mínimo, apurada e depurada a prova, no sentido da sua responsabilização. E a representada, vice-governadora, com passagem efêmera pelo governo, pode sujeitar ao processo de impeachment, pode se sujeitar a esse processo de impeachment, por, em tese, dar efetividade ao pagamento inicial da verba e, por certo, patrocínio, inclusive, da defesa do ato. Essa questão, simples, desse modo, nesse momento. Não há dúvida que o pedido de impeachment cumpre sua vocação política. Não temos dúvida disso. O retrato das imputações, bastante abertas e com fortes tintas morais, não deixam dúvidas. Porém, embora seja da essência do pedido de impedimento considerável tempero político, ele não justifica nem o ânimo inquisitivo, nem a paixão expiatória. Friso que a vocação puramente política do processo se encerra na autorização dada pela Casa Legislativa, por esta Casa Legislativa, para o seu processamento. Dali em diante, a formalização da acusação depende do cumprimento mínimo dos indícios da prática de ilícito, a despeito da reminiscência política que dá origem ao processo. Em suma, não está em jogo a formação de juízo sobre a prática de ilicitude simplesmente, mas antes de considerável dúvida acerca da ilegalidade do pressuposto no qual se amparam os supostos atos e omissões que sustentam o pedido de impedimento. Notadamente, e nesse momento em relação à representada, somente a partir de um exercício de suposições é possível afirmar concretamente algum juízo de que todo modo ainda poderá ser desqualificado, pelo reconhecimento eventual da legalidade do pagamento questionado. Não creio na prudência de vaticínios. Bem lembrado, Norberto Bobbio, o ofício do profeta é perigoso. E ele não se afina em campo tão sensível, onde as repercussões de um juízo de acusação são imediatas e até bastante graves. Então, diante desse controvertido cenário, senhores julgadores, fica a dúvida: como admitir a acusação nesse momento, a denúncia contra a representada? Essa é a pergunta que eu friso. E vou além nesse voto. Falo das condutas imputadas à vice-governadora do Estado de uma forma bem objetiva, bem sintética. A questão essencial da submissão da representada enquanto no exercício da chefia do Executivo à Lei 1079/50, pelos atos praticados. A despeito de tudo o que declarou sua defesa ao longo do processo, é evidente que a vice-governadora pode responder sim pela prática de crime de responsabilidade, conquanto esteja no efetivo exercício
da chefia do Poder Executivo. Logo, os atos eventualmente praticados à frente do governo do Estado lhe submete, naturalmente, se conflitarem com a legislação corrente, porque então se fala de ato praticado por quem efetivamente ocupa o cargo de governador, do que independe a titulação, se transitória ou efetiva. Destaco que o fato da representada manter a condição de vice-governadora do Estado, como já foi dito e redito, não a torna imune à acusação, porque a representada é a primeira a titularizar a linha sucessória no governo do Estado. E isso, inclusive, poderá acontecer, por exemplo, diante de uma nova representação aprovada pelo Parlamento essa semana, inclusive. O que levaria ao paradoxo de se permitir, eventualmente, a ascensão ao cargo sob a acusação formalizada e prática de crime de responsabilidade. Essa é a questão. Salvo, assim, a renúncia do cargo, a representada está sujeita também, sim, aos rigores da Lei 1079/50. Falo agora da conduta omissiva da defesa expressa da legalidade do pagamento noticiada. Do que se lê na representação, admitida pela Assembleia e que serve de base à autorização de processamento pelo Legislativo, imputa-se à representada, vice-governadora, de modo comissivo, ou seja, por meio de ação, a atuação em conluio com membros da Procuradoria-Geral do Estado. Isso está ali, na acusação. Na medida em que teria, aspas, encampado a ilegalidade. Parece-me paradoxal que se use da própria defesa contra a acusação de prática de crime de responsabilidade para qualificar certo ato comissivo. Enquanto imperar a democracia e os princípios que lhe sustentam, ninguém poderá ser acusado de exercer a própria defesa. Ninguém. Supor assim que o ato de improbidade se revela na argumentação que contrapõe a própria acusação é um despropósito. A própria contradição nos termos é sintoma de um instinto, até eu diria, inquisitório, ou inquisitivo, melhor dizendo. Vou além, para assentar que, ao pretender que se reconheça na simples defesa que contrapõe a própria acusação, parece-me claro que a representação evidencia ser um fim em si mesmo, sustentada apenas no seu discurso e infensa a qualquer contraposição. A dedução de conluio fraudulento foi articulada no primeiro momento, cuja evidência, segundo recorrentemente aponta o denunciante, vem denunciada pela inércia da representada, que, a rigor, não tomou providências no campo administrativo para sancionar os eventuais responsáveis da suposta fraude. Parece-me razoável, portanto, que a representada tenha alinhado um discurso. O inusitado seria ela que compõe a gestão se opusesse formalmente à manifestação do primeiro representado governador, o que talvez pudesse refletir um gesto de conveniência política, mas não serve, no meu viso, como argumento de censura para legitimar a acusação. A dedução, a propósito, é sintomática e reveladora de que a acusação nesse aspecto é bastante genérica, é muito genérica. Daí porque, a meu sentir, ela nem mesmo reuniria nesse ponto, no contexto da admissibilidade prévia, os requisitos necessários ao seu conhecimento. Admitir essa acusação exigiria que se
tolhesse o direito de defesa da representada, obrigando-a, a despeito da convicção, dos fatos e das circunstâncias, obviamente, que assumisse uma postura de confrontação e apontasse a ilegalidade de um pagamento apenas para esquivar-se dos seus questionamentos. Falo num outro ponto importante das condutas omissivas ou da falta de sustação do pagamento. A única conduta que poderia eventualmente ser qualificada no âmbito da incidência da Lei 1079/50 diz respeito ao fato da representada não ter impedido o pagamento da verba de equivalência. Isso porque ela assumiu interinamente o governo do Estado no período de efervescência da denúncia de irregularidade no pagamento e a tempo de suprimir o pagamento. Se lhe fosse imposta a omissão decorrente de situação consolidada ou disposição expressa em lei, em tese, se poderia cogitar dessa acusação. Mas nota-se com facilidade que o argumento é retórico, que só se sustenta no ambiente de convulsão em que os fatos vieram à tona. Para sustar o pagamento, seria indispensável a certeza de sua ilegalidade. Falo de outro ponto, de uma maneira bem sucinta, que peço vênia mais uma vez para dizer que a exposição do voto será detalhada nos autos. Falo agora da ausência de instauração de sindicância. A representada ocupou o governo do Estado em período muito curto, isso é fato incontroverso, todos reconhecem, quando a dedução de nulidade era bastante parca. Conduta dessa natureza causaria perplexidade. Apenas por razões que desafiam a lógica ou mirassem, eventualmente, subsídios eleitorais, a representada poderia ter interesse em moldar a ferro frio um conflito político dessa envergadura, dada a ausência de leitura e de elementos que induzissem a concluir que fosse o caso de se instaurar sindicância. Outro ponto importante é da ausência de oposição formal ao ato do governador do Estado. A acusação sugere o reconhecimento da omissão porque a representada, em tese, deveria ter conhecimento da ilicitude do pagamento e não teria formalmente se oposto. Para chegar a essa conclusão, é proposta uma narrativa que sustenta a exigência de uma postura vigilante, tão vigorosa quanto aquela que propõe Aristóteles ao filho Nicômaco, que, apesar de desejável, não é legalmente exigível. Da peça reapresentada, eu destaco um trecho singular que dá os contornos da fina atuação que parece ao denunciante, o cidadão denunciante, razoável exigir-se da representada, onde certo elogio às virtudes morais busca amparo no passado recente de animosidades políticas com o representado. Diz a denúncia, abro aspas, para lembrar, evidentemente porque seu comportamento tem revelado fosse prudente realmente com a coisa pública, não se ateria a atacar Moisés, apenas no episódio que não teve realmente participação alguma, que é o hospital de campanha de Itajaí. Ao revés, teria já se manifestado expressamente para que o Estado tomasse medidas para salvaguardar a sangria mensal decorrente do pagamento indivíduo a título de verba de equivalência. Evidentemente que depois do interregno, do dia 15 a 20 de janeiro, diz a denúncia, não poderia mais diretamente suspender o ato, pois devolveu no dia 20 a batuta a Moisés,
Contudo, não só poderia, como deveria, com o desdobramento dos fatos, apresentar defesa, entre parênteses, ação, ao invés de encampado o ato, repudiando. Eis que teve 15 dias, prazo legal de defesa, tempo necessário para refletir e aquilatar a ilegalidade do ato e se supor a ele. E se opor a ele. Continua o denunciante. Mas não, nesse caso, preferiu se alinhar à ilegalidade ao lado de Moisés e, defendendo expressamente, encampando-a, logo devendo também ser responsabilizada por tal. Omitiu-se, portanto, mais uma vez, e de forma dolosa, continua o denunciante, em deixar de agir como deveria a senhora vice-governadora, já que sabedora dos caminhos legais, a se opor a ilegalidades. Não deles se utilizou, nem quando intimada da fraude no exercício direto da governança estadual, nem ao depois, quando podia e devia agir por manifestação defensiva, ofícios, etc. Contraria a ilegalidade. Cita aqui as folhas 8 e 9 desses autos de denúncia, que é o 0754 de 2020. Fecho aspas. Volto ao meu voto. A denúncia, a exemplo do que diz em relação ao representado, parte do pressuposto de que o pagamento é ilegal e questiona a falta de ação no primeiro momento, quando a representada exercia o governo do Estado. A omissão, no entanto, se renovaria, porque a representada não tomara providências outras, contrapondo-se ao governador, como teria feito em outra ocasião, quando sinalizou o início de um dissídio político. A representada se ocupou do Palácio da Agronômica de modo bastante efêmero, como já de todos conhecido e incontroverso. Se não há ainda subsídios para declarar-se a ilicitude do pagamento, àquela época a eventual supressão da verba, às vésperas de seu pagamento, talvez indicasse antes um gesto assodado e irrefletido, inclusive de provocação política, que propriamente um ato de gestão. Tal como posto, não é da falta de um dever ético que se fala, não, mas de uma prática de denuncismo que costuma repercutir no cenário político, mas que não guarda relação com o dever de probidade e tampouco aquilata a retidão moral, no meu viso. Fez-se referência expressamente a, aspas, falta de cautela, fecha aspas, da representada por não ter sustado o crédito em folha da verba de equivalência. Falar em falta de cautela, além de significar que não se tinha certeza da ilegalidade, implica dizer que nem mesmo de dolo se pode tratar. A tentativa de potencializar essa omissão é amplificada com o segundo argumento de que não teria a representada usado de meios inerentes à proteção do erário, nem mesmo após a sua passagem pela agronômica, ao que ela responderia com prova, afirmando que teria reclamado ao então secretário de Estado da Administração explicações a respeito do assunto. E faço referência aqui ao ofício encaminhado a Jorge Eduardo Tasca, em 15 de janeiro de 2020. O denunciante sugere que a representada deveria, pelo grau e pela autoridade do cargo, fazer denúncia da ilegalidade. Mas veja-se que se a obrigação dessa ordem houvesse, eventualmente moral, se de fato a ilegalidade fosse indiscutível, a suposta omissão não poderia sancionar a representada porque de fato não estava mais no exercício interino do governo. Em outras palavras, o que serve à representada
serviria a qualquer outro órgão de fiscalização, e mesmo ao cidadão comum, porque não se trata de dever decorrente das funções do vice-governador, mas um dever de ofício, que não se confunde com a moral administrativa. E tudo supondo, evidentemente, que a ilegalidade fosse flagrante. É importante lembrar que a omissão alegada não teria ocorrido na efêmera passagem pelo governo do Estado, e sim após, o que leva a concluir, a exemplo do que apontei em relação à conduta comissiva, que se almeja exigir uma postura deliberada de confronto com o representado, ou que talvez provoque certa suscetibilidade política, mas que não pode ser alcançada pela Lei 1079 de 1950. Faço, inclusive, outras considerações aqui em adendo que acabei escrevendo. O episódio serve de palco ao pedido que serve de palco a esse pedido de impeachment, trouxe dúvidas sobre a atuação de integrantes da Procuradoria do Estado, na medida em que atuaram concorrentemente tanto na defesa do Estado quanto na apreciação do pedido de interesse da categoria, que foi, afinal, excluído da discussão judicial e implementado administrativamente. A questão é bastante delicada. Embora, em parecer ao pedido administrativo, a Procuradoria do Estado defenda sua legitimidade para atuar em um e outro campo, esse estado de onipresença indica algum conflito de interesse. Ele foi, a propósito, denunciado, inclusive, no julgamento de reclamação na semana passada, dia 14 de outubro, no grupo de câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça, onde a Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina questiona a decisão do TSE, do Tribunal de Contas do Estado, quanto à Secretaria de Estado de Administração, que suspenderam o pagamento da gratificação. Então, tal como assentei a Liures, esse conflito não permite a conclusão sumária de que houve prevaricação ou patrocínio de interesses próprios em detrimento da defesa dos interesses do Estado. Mas ele denota, ao menos em tese, a quebra da ética, cuja apuração poderá assinalar repercussões no campo funcional, uma vez que há vedação legal ao patrocínio pelos procuradores do Estado em demandas de seu interesse. Então, e assim, nada obstante, eles não comprometeram inicialmente a atuação dos representados. A intervenção da PGE, ainda que se conclua pela licitude do pagamento, poderá repercutir no campo da probidade administrativa por quebra do dever funcional, justificando desde já que se dê ciência do processado ao Ministério Público. Então, pedindo vênias a todos aqueles com maior respeito por todos os votos, por todos aqui do Tribunal Especial de Julgamento, nos termos da fundamentação que expus, eu não vislumbro elementos que permitam uma justa causa acolher o parecer e, consequentemente, receber a representação e formalizar a acusação em face da vice-governadora. E assim, com supedâneo no artigo 75, parágrafo 3º da Lei 1079 de 1950, eu rejeito a representação em relação a ela. Senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhores deputados, todos membros do Tribunal Especial de Julgamento. Quero saudar todos os servidores aqui
antes de ler a súmula do julgamento final, a súmula é a síntese desse julgamento, quero saudar a secretária Ana Carolina Scheffer, e em seu nome, todos os servidores da Assembleia Legislativa que estiveram conosco até este horário, 1h52. Quero saudar a assessoria do TEG, Tribunal Especial de Julgamento, na pessoa do Dr. Cleon Bassani Ribas, Dr. Cláudio Figueiredo, aqui presentes. Quero saudar a atuação dos advogados, Dr. Péricles Luiz Prade, Dr. Leandro Ribeiro Maciel, Dr. Marcos Fei Probst, doutora Ana Cristina Blasi, doutor Salomão Riba Júnior. Saudar também o representante da OAB de Santa Catarina, doutor Rogério Duarte Silva, que esteve conosco e estará na continuação. E um agradecimento especial à imprensa de Santa Catarina aqui presente, a imprensa catarinense através da Associação Catarinense de Imprensa. Doutor Arnon, forte abraço a todos e muito obrigado. Senhores e senhoras, em que pese é absolutamente necessário dizer, em que pese o juízo de cognição sumária do recebimento parcial das denúncias, e por maioria, para a apuração dos fatos e depuração das provas, a decisão hoje deliberada pela maioria dos membros do Tribunal Especial de Julgamento muda o curso da história política catarinense. Que Santa Catarina de Alexandria interceda e Deus abençoe a todos para que atuem com sabedoria e serenidade. Passo a leitura, então, da súmula de julgamento. Em sessão iniciada no dia 23 de outubro e encerrada no dia 24 de outubro de 2020, o Tribunal Especial de Julgamento, de que trata a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, formado para o julgamento do governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e da vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Rainer, pela suposta prática dos crimes de responsabilidade que são objeto do processo de impeachment 00754, representação 0001.5/2020, ao apreciar o parecer do relator, deputado Kennedy Nunes, decidiu, por maioria de votos, acolher a denúncia e submeter o representado Carlos Moisés da Silva ao processo de impeachment. Votaram neste sentido o excelentíssimo deputado Kennedy Nunes, relator, o excelentíssimo deputado Maurício Skudlark, o excelentíssimo deputado Sargento Lima, o excelentíssimo deputado Luiz Fernando Vampiro, o excelentíssimo desembargador Luiz Felipe Sigchuk e o excelentíssimo deputado Laércio Schuster. Vencidos os excelentíssimos senhores desembargador Carlos Alberto Sivinski, excelentíssimo desembargador Sérgio Antônio Rizelo, a excelentíssima desembargadora Cláudia Lambert de Faria e o excelentíssimo desembargador Rubem Schultz, que votaram pela rejeição da denúncia e pelo arquivamento do pedido na forma do artigo 48 da Lei 1079 de 1950, em relação ao representado Carlos Moisés da Silva. Decidiu ainda o Tribunal Especial de Julgamento, por maioria de votos, rejeitar a denúncia e arquivar o pedido na forma do artigo 48 da Lei 1079 de 1950, em relação à representada Daniela Cristina Rainer. Votaram nesse sentido o excelentíssimo desembargador Carlos Alberto Sivinski, o excelentíssimo desembargador Sérgio Antônio Rizelo, a excelentíssima desembargadora Cláudia Lambert de Faria, o excelentíssimo deputado Sargento Lima, o excelentíssimo desembargador Rubem Schultz e o excelentíssimo desembargador Ricardo José Hesler, presidente. Vencidos
o excelentíssimo deputado Kennedy Nunes, relator, o excelentíssimo deputado Maurício Scudilarc, o excelentíssimo deputado Luiz Fernando Vampiro, o excelentíssimo desembargador Luiz Felipe Sigurchuk e o excelentíssimo deputado Laércio Schuster, que votaram pelo acolhimento da denúncia e pela submissão da representada Daniela Cristina Rainer ao processo de impeachment. Como consequência, conforme dispõe o artigo 57 da Lei 1079 de 1950, o representado Carlos Moisés da Silva passa à condição de denunciado e, a partir de terça-feira, dia 27 de outubro de 2020, fica suspenso do exercício das funções de governador do Estado de Santa Catarina até sentença final, com redução de 1/3 dos vencimentos pelo prazo de 180 dias, conforme o artigo 82 da Lei 1079 de 1950. Nesse período, a chefia do Poder Executivo será exercida interinamente pela vice-governadora do Estado de Santa Catarina, senhora Daniela Cristina Rainer. O denunciante terá, a contar das 12 horas de segunda-feira, dia 26 de outubro, o prazo de 48 horas para oferecer libelo acusatório, indicando o rol de testemunhas, com base no artigo 58, primeira parte da Lei 1079/50. Ficam intimados nesta solenidade os advogados do denunciante, do denunciado e da representada, o advogado Dr. Péricles Prade, o advogado Dr. Marcos Fei Probst e a advogada doutora Ana Cristina Ferro Blasi, o denunciante Ralph Guimarães Zimmer Júnior e o denunciado Carlos Moisés da Silva e a representada Daniela Cristina Rainer serão intimados pessoalmente. O presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina e o presidente da Seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil serão notificados desta decisão com vista à cópia da certidão de julgamento. A relatoria para a lavratura do acordo permanece com o excelentíssimo senhor deputado Kennedy Nunes. Senhores julgadores, cidadãos catarinenses, está encerrada esta sessão.